Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa ICL Mercado e Investimentos. Hoje eu estou sozinho aqui, mas a Débora vai apresentar de casa hoje, então a gente tem agora bastante coisa para começar a comentar. A gente vai falar dos mercados asiáticos, como eles amanheceram, por que teve essa queda aí agora de manhã, que todos os mercados estão bem apreensivos. Vamos falar da construção civil aí, que apresentou um dado de queda, mas com perspectivas boas de futuro. Vamos falar também aí da nossa arrecadação fiscal. O Haddad falou aí um pouco aí sobre a situação brasileira, mas antes de tudo, vamos passar aí para a casa da Débora para a gente falar um bom dia para ela. Bom dia, Débora, tudo bem com você? Bom dia, André. Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo aí em casa. Hoje, segunda-feira, também é dia de conhecer as expectativas aí do mercado para a nossa bolsa. O mercado continua otimista e mesmo do fim da semana passada, tendo um pouco balançado aí os mercados, mas nosso mercado continua aí otimista em relação à alta da bolsa nessa semana que é mais curta. A gente vai também explicar um pouquinho para vocês aí como é que estão essas expectativas hoje. Ótimo, Débora. Então já vamos passar então agora para a gente falar aí da agenda do dia, né? Então, Débora, o que o nosso telespectador pode esperar aí durante esse dia, nessa manhã? Bom, hoje a agenda ela é bem permeada aí por vários dirigentes de Banco Central se pronunciando e falando ao longo do dia. A gente tem a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, falando, participando de alguns eventos ali em Luxemburgo, hoje durante o dia. A gente tem outros dirigentes também do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed, falando também ao longo da manhã. Mas a gente tem aqui no Brasil, né, o índice de confiança da construção civil, que a gente vai falar aqui com mais detalhes para vocês. A gente tem o INCC de março também sendo divulgado pela FGV, ambos índices da FGV. Na verdade, os três índices são da FGV, porque hoje também sai o IPCS da terceira quadricemana de março. E aí, na sequência, como eu falei, a gente tem o dia permeado por basicamente dirigentes do Fed se pronunciando. A gente tem também dirigente do Banco da Inglaterra falando hoje. Mas a gente tem dois índices importantes saindo nos Estados Unidos ao longo da manhã, que um deles é do Fed de Chicago, que é o índice de atividade nacional, e o outro é as vendas de moradias novas, que pode aí trazer alguma indicação ali, algum indicativo de como é que está o mercado de construção nos Estados Unidos. Esse dado também normalmente é bastante olhado para ver o ritmo de atividade econômica. Depois, no fim do dia, a gente tem a balança comercial semanal, algo que também já é bem esperado na segunda-feira. Normalmente saia junto com o relatório Focus, mas o relatório Focus agora está sendo postergado para terça. A gente tem alguns balanços importantes hoje também sendo divulgados, mas isso só depois do fechamento. A gente tem a Equatorial Energia, Casas Bahia, Grupo Soma e Minerva, hoje divulgando seus resultados trimestrais. Então, um dia mais voltado aí para pronunciamentos de dirigentes dos bancos centrais de uma forma geral, de uma forma global, os balanços corporativos, né? Então, aí o radar corporativo deve ficar um pouco mais recheado e a gente tem o índice de construção, o índice, na verdade, da confiança de construção, que a gente vai falar daqui a pouquinho com vocês. Ótimo, Débora. Vamos então já passar aí para o nosso giro de mercado, né? A gente tem a nossa notícia do dia aí que já está na tela, aí, icleconomia.com.br, porque a gente teve aí essa manhã marcada aí por bolsas operando aí no vermelho. A gente tem então a gente tem então um mercado bem enfraquecido nessa manhã, né? Muitas coisas, divulgação de dados aí que vão sair da China, expectativas de outros dados que vão sair essa semana. Mas, Débora, vamos já passar e falar um pouco da Ásia, de tudo que está acontecendo? Os mercados asiáticos hoje, eles abriram mais em tendência negativa, um pouco respondendo a Nova York na sexta-feira, porque Nova York a gente teve um fim de semana, né, um final da semana mais negativo. O Brasil também ficou aí bastante negativo no final da semana. A gente quase perdeu o patamar positivo que a gente tinha conseguido alcançar ao longo da semana nos últimos 2 dias. Nova York virou para o terreno negativo na sexta e acabou contagiando um pouco a Ásia. Mas a gente tem outros fatores lá na Ásia que também estão ali
impulsionando, impactando o mercado, mas na verdade impulsionando e puxando para baixo, né? Seria aí um impacto mais negativo. Um deles é o Nikkei 225, ele teve uma queda um pouco mais acelerada hoje, ele caiu 1,16%, e ele foi muito puxado ali por correções. O Nikkei 225 ele passou ali alguns dias renovando recordes, aí a gente teve a divulgação de política monetária do Japão, que acabou também ali trazendo uma incerteza de como é que o mercado iria reagir a isso, porque foi feriado no dia seguinte. Depois o Japão retoma ali o, a, sua, a sua bolsa, né, as suas atividades com alta, e depois ele passa a ter correção. Então ele renova a máxima um dia depois de ter divulgado ali a política monetária, né? Eles subiram taxa de juros, algo que o Japão não fazia há 17 anos, e aí depois ele passa a ter correções, porque ele renovou tantas máximas, né? Ele chegou num ponto ali que o mercado resolveu realizar os lucros, realizar os ganhos. Então o Japão caiu bastante com essa correção, porque ele persistiu ainda no terreno positivo por bastante tempo depois de renovada a máxima. Já o Xangai Composto, a gente vai ver ele daqui a pouquinho na abertura do mercado, ele foi para o terreno negativo ainda, sob ali cautela do mercado. O mercado está com bastante expectativa e um pouco ansioso pelos dados econômicos que vão sair da China, e aí o mercado começa já a se ajustar, a tentar buscar ali uma posição mais confortável para tentar esperar esses dados econômicos que saem ali ao longo da semana. E são dados importantes, a gente tem o PMI, a gente tem outros indicadores, né, como o lucro industrial também sendo divulgado durante a semana. Então o mercado já está se posicionando para receber esses dados. E no geral a semana é mais curta por conta da Páscoa, né? Então a gente vai ter ali uma semana bastante de ajustes, mas a gente vai falar isso quando a gente for falar do termômetro da bolsa. Ótimo, Débora. Vamos agora para o nosso Brasilzão aí, que saiu dado importante para a gente aí da confiança do consumidor, né? Então, a gente teve aí uma avaliação um pouco mais negativa da confiança do consumidor, não, da construção civil, perdão, gente, desculpa aí. A construção civil aí, ela teve uma queda nesse mês de março agora, uma queda puxada, principalmente por causa do ambiente de negócios que o setor acredita que está um pouco mais difícil, né? Mesmo a gente estava saindo de 2 altas consecutivas no mês de janeiro e fevereiro, mas você tem uma boa expectativa em relação à demanda futura, então isso é importante. Então, mesmo com essa confiança caindo agora no mês de março, a demanda futura ela subiu, ou seja, o setor de construção civil acredita que vai ter demanda futura, e o planejamento para compra de terrenos também subiu nesse mês aí, diferente de outros indicadores. Então, mesmo com essa queda na confiança na construção civil, a gente tem alguns dados que mostram aí que eles estão mais confiantes para o futuro, né, Débora? Exatamente. A gente teve uma queda na confiança do consumidor em relação a fevereiro. Até a gente vai montar um gráfico aí para vocês, para a gente conseguir ver essa queda. Então, a gente teve um salto bem grande no final do ano. Em janeiro, a gente continuou tendo essa alta na confiança da construção civil, mas aí a gente viu um recuo em relação a fevereiro do ano passado, né? Desculpa, no fevereiro desse ano, em março agora. Então, a gente teve uma alta bastante, uma esticada ali bastante grande, e agora os índices eles estão até um pouco menos otimistas do que estavam no mês passado, até porque mês passado eles subiram bastante. Então, as expectativas elas ficam ali, né, com alguma queda em relação a fevereiro. Então, a gente vê o ICST, que vocês estão vendo, é índice da construção geral. E a gente tem a composição, que é feita pelo índice de expectativas e pelo índice de situação atual. O mercado ele ficou ali um pouco mais receoso com a situação atual do que com as expectativas. As expectativas, na verdade, foram até mantidas, a variação foi bem menor, e a gente tem um índice, no geral, aí em queda. Quando a gente olha o comportamento em relação ao mês passado, a gente consegue ver, até pelo gráfico, que a gente teve esse recuo nas expectativas da construção civil. Mas quando a gente olha a variação percentual, a variação em pontos, né, da construção civil, a gente vê que a gente teve ali uma queda menor nas expectativas, como eu falei. A gente teve uma manutenção praticamente das expectativas em relação ao mês passado, que estavam bem altas. Mas quando a gente olha todos os indicadores em relação a março do ano passado, a construção civil ela começa um ano muito mais otimista,
do que já estava em março do ano passado, e com um aumento muito grande de expectativa. Então, o mercado, né, o mercado não, o setor da construção civil, ele está olhando mais para o futuro de uma forma mais positiva do que estava no ano passado, então está vislumbrando um ano melhor do que foi o ano passado, mas a gente vê uma melhora em todos os aspectos, principalmente na expectativa, mas a situação atual também subiu um pouquinho, e isso levou o índice da construção civil ficar 1,3 percentual aí acima do que estava em março de 2023. Então, a gente tem um cenário mais otimista, apesar da avaliação da situação atual ter variado pouco, a gente tem um cenário mais otimista para a demanda futura da construção civil, que é um ponto bem importante, porque os setores econômicos, eles acabam aí utilizando as expectativas aí para pautar, né, a sua ou medição de demanda, o que se espera, projeção de demanda, para pautar ali seus investimentos e aí seu crescimento. Então, aqui eu vejo um índice de construção civil bem positivo, principalmente se comparamos ao começo do ano passado. Esse começo de ano tem tido ali expectativas bem positivas dos setores no geral. A gente ainda vai ter empresariado e indústria mostrando aí as suas expectativas, sua confiança, mas os dois primeiros que a gente já analisou, que foi o consumidor e a construção civil, têm se mostrado bem positivos e principalmente positivos em relação ao ano anterior. A própria nota aí da FGV, ela fala, né, que você tem algumas situações mais pontuais nesse mês para cair em relação a fevereiro, né? Você tem aí uma taxa de juros ainda muito elevada, então uma das coisas que está fazendo essa demanda futura, essa expectativa por demanda futura, é a perspectiva de que você vai ter uma queda na taxa de juros, né? Justamente resultado da queda da Selic, que é a que baliza as demais taxas de juros. E também um problema aí de questão de renda, né? Mas a gente sabe que a renda do brasileiro vem aumentando aí nos últimos meses, desde o final do ano passado, né? Então acredito, Débora, que seja um negócio muito pontual aí do que vai acontecer. Agora vamos falar do nosso assunto preferido, Débora, que é justamente a arrecadação fiscal, déficit, superávit, né? Aí você teve algumas falas importantes aí do Haddad, tratando aí do tema, né? Falando que você teve essa arrecadação recorde e um sacrifício, vamos dizer assim, né? Porque o governo foi lá e abaixou e bloqueou o orçamento, algumas rúbricas, né? Algumas medidas do orçamento, né? Isso daí faz com que você tenha, então, um déficit dentro da meta que é esperada aí para esse ano, né? O Haddad ainda quer fazer com que você tenha, então, você tem, então, um déficit zero para esse ano de 2024, né? O que vai ser, então, tanto quanto desafiador, que mesmo com a arrecadação em alta nesse momento, a gente tem ainda... vai ter a necessidade de fazer maiores cortes. E isso aí pode afetar, inclusive, a arrecadação futura, né? Se vocês verem aí quais são os ramos que você teve aumento da arrecadação, é principalmente sobre massa salarial, que a massa salarial aí está crescendo aí bastante, né? A gente viu a evolução dos dados. E você também tem uma elevação bastante considerável nos impostos que estão sendo recolhidos da indústria, dos serviços, justamente por causa desse aquecimento da economia. E isso daí veio justamente de um ano de 2023 com um bom resultado econômico e com a economia do setor urbano melhorando. Então, a gente pode até ter problemas de arrecadação futura por causa desses bloqueios, né, Débora? Exatamente, né? Quando a gente tem, né, esses cortes, a gente está deixando de arrecadar, né, no futuro. E a gente teve uma arrecadação recorde aí justamente porque a gente teve principalmente essa massa salarial vindo aí mais forte, fatores ali de renda também, né, contribuindo com isso, e a gente está vendo aí esses cortes. A gente sabe quem normalmente se prejudica com isso também, esses bloqueios e possíveis cortes que possam vir. Algo aí para se olhar de perto, e a Haddad aí de novo aqui acenando bastante para o mercado, né? O mercado até fica bastante feliz quando tem algum componente do Ministério da Fazenda, por exemplo, indicado para a Petrobras ou algo assim, justamente por todos esses acenos que o Haddad vem fazendo aí ao longo do primeiro ano de governo. É bastante aceno para o mercado mesmo, né? Toda hora parece aí que precisa fazer corte, como se
já não, como se você não tiver, como se você ter essa arrecadação aí muito boa aí não garantisse aí no final do ano, ou pelo menos daqui a um tempo, né? A gente não pode falar que talvez no final do ano conseguiria zerar o déficit só com esses aumentos de arrecadação, mas talvez para um próximo ano você conseguiria aí sem realizar esses cortes. Mas o Haddad acredita que é preciso zerar esse déficit nesse ano, né? Ele prometeu, e quando você promete algo para o mercado, ele acaba enchendo o seu saco até que você cumpra, né? O problema é se ele não conseguir, qual que vai ser o tamanho da decepção em relação a isso, né? Qual vai ser a pressão que ele vai acabar sofrendo em relação a isso, né? Mas já que a gente está falando do nosso amigo mercado, Débora, a gente não sabe aí como o mercado passou seu fim de semana, porque o Focus está saindo agora toda terça, né? Por causa de situações lá do Banco Central, que eles estão fazendo algumas exigências, estão fazendo algumas paralisações lá por causa da questão trabalhista deles. Mas a gente tem o termômetro da Bolsa, né? Então vamos colocar aí na tela o termômetro da Bolsa para a Débora poder explicar para a gente melhor aí o que a Bolsa tá, os agentes esperam para a Bolsa essa semana? Olha, eu acho que o mercado espera, acho que o mercado foi a festival, o mercado curtiu música nesse fim de semana, porque ele está bem otimista com a nossa bolsa. Já estava muito otimista na semana passada, esse otimismo até diminuiu um pouco entre a semana passada e essa. Até falei que o mercado estava sendo otimista demais, eu que sou um pouco talvez mais pessimista que o mercado, olhei para 60% de probabilidade de alta e imaginei, e sem expectativa de queda aqui, imaginei que o mercado estava sendo muito otimista na semana passada, que a gente estava enfrentando vários desafios aqui no nosso mercado, a gente tem todo o impasse dessa rusga do mercado com a Petrobras, então isso já traz a bolsa aí para baixo devido ao peso da Petrobras, e a gente tinha uma semana importante com vários indicadores sendo divulgados, semana de super quarto, então eu achei que o mercado estava bem otimista, com 60% de expectativa de alta. A alta se concretizou, mas foi por muito pouco, porque a gente estava na quarta-feira com um acumulado de alta de 1,88, né, na semana. E aí a gente cai para 0,23, porque nos dois últimos dias da semana, depois da super quarta, porque até então a expectativa era pela super quarta, depois da super quarta essa expectativa vai se esvaindo, porque a gente não teve aquela sinalização que se esperava do nosso Banco Central. A dos Estados Unidos até surpreendeu, mas a sinalização do nosso Banco Central deixou o mercado bem certo ali, bem em dúvida, né, do como vão ser as próximas conduções de política monetária, porque até então vinha se sinalizando cortes de 0,5% nas próximas reuniões, esse plural sumiu, então o mercado já deduziu que na próxima reunião a gente tem ainda corte de 0,5%, mas depois não se sabe. Né? Depois a gente pode ter ali cortes menores do que meio ponto percentual, ou até mesmo não ter cortes. Então o mercado começou a ter essa incerteza grande, a nossa bolsa foi ali por água abaixo. E foi por muito pouco que a gente não zerou esse ganho e não foi para o terreno negativo. A gente fechou a semana com 0,23, mas ainda assim aquele mercado bem otimista de 60% conseguiu acertar a bolsa e o comportamento da bolsa na semana. Para essa semana, o mercado está um pouco menos otimista, mas ainda assim está otimista, porque 42,86% dos agentes entrevistados espera ali que a gente vá ter alta na bolsa essa semana, depois de uma semana bem difícil, uma semana marcada aí por divulgações importantes também. Então a gente tem alguns indicadores da China, a gente tem o IPCA 15 sendo divulgado nessa semana, então a gente tem ali alguns fatores importantes e condutores importantes nessa semana, e o mercado está bem otimista, porque quando não espera majoritariamente alta, também a estabilidade está presente aí com bastante volume. Né? A gente tem 42,86% dos entrevistados também esperando estabilidade. Então, o mercado está bem dividido entre estabilidade alta. Ou a bolsa sobe ou ela fica no 0 a 0, segundo as projeções aqui. Uma pequena parcela do mercado que não aparecia na semana passada, então aquela parcela que estava ali nos 60% passou a esperar queda essa semana. Então, ficou menos otimista do que estava na semana passada. Mas, majoritariamente, o mercado está bem otimista, porque hoje a gente vai ficar no 0 a 0 ou vamos subir essa semana, e a expectativa de queda é bem pequena. Então vamos ver como a gente se comporta. A gente tem uma semana curta com indicadores importantes, isso pode trazer um peso maior para as movimentações da Bolsa, mas segundo o mercado financeiro aqui, a gente terá uma semana curta positiva.
Vamos ver então se isso daí já vai ser concretizado hoje, né? Porque a gente já tem a abertura dos mercados. E Débora, 5 minutinhos para você falar da abertura dos mercados, então? Vamos lá. Hoje a nossa bolsa ela está aí basicamente no 0 a 0, né? Ela está oscilando entre perdas e ganhos desde que abriu, né? Então desde a abertura a gente vê esse movimento de perdas e ganhos. Então ela passa hora ali no terreno negativo, mas bem perto do 0 a 0. Hora ela vai para o terreno positivo, mas também bem perto do 0 a 0. Isso a gente chama de oscilar entre perdas e ganhos, que ela não consegue ter impulso positivo ali, mas também não vai aprofundando as perdas ao longo da manhã. Então a gente tem esse movimento da nossa bolsa. E o mercado de Nova York, né, teve uma abertura, né, ele tinha aberto ali muito negativo, né, ele estava até mais negativo que a nossa bolsa. Então isso estava puxando também esse comportamento do nosso Ibovespa ficar oscilando no 0 a 0 e para baixo. A gente tem um condutor importante hoje que é o petróleo Brent. O petróleo Brent está em alta e está numa alta acelerada de 1,10%. Isso pode trazer um fôlego melhor para a nossa bolsa, até porque a Petrobras na sexta-feira, e eu falo da Petrobras aqui, mas eu posso estender isso para as petrolíferas no geral, que tem sensibilidade a preço do petróleo, mas a Petrobras especificamente, ela tem aí um fator maior, porque ela caiu bastante na semana passada, por todo o impasse com os dividendos extraordinários, e depois votação para conselho. Então a gente teve toda esse imbróglio aí acontecendo na Petrobras nas semanas passadas, porque não foi só na semana passada, ela vem nessa situação há algum tempo, o mercado está bem contrariado com a Petrobras e ela tem um tamanho grande no Ibovespa, ela é uma ação de peso ali, né, quando a gente soma a ordinária e a preferencial, as duas ações da Petrobras, ela acaba tendo um peso ali bastante grande na nossa bolsa, e um movimento negativo pode ali trazer o Ibovespa junto à Vale também, pode trazer o Ibovespa para o terreno negativo. E na semana passada, bem no finzinho da semana, na sexta-feira, praticamente durante a tarde, a Petrobras começou a mostrar sinais de recuperação. Então ela caiu durante a manhã, ela chegou ali num patamar próximo dos R$ 35 e começou a subir novamente. E aí ela começou a mostrar sinais de recuperação, até porque os R$ 35 ali também é um patamar psicológico de piso da Petrobras. Então, um dia de recuperação já, né, de sinais de recuperação da Petrobras, junto a uma alta de 1,18 agora do petróleo Brent, isso pode trazer um fôlego positivo para o nosso índice, que agora está mais na contramão de Nova York, que Nova York continua aprofundando as quedas. E principalmente aí a gente tem um movimento de correção nas bolsas de Nova York, que elas subiram bastante na semana passada. A Nasdaq até conseguiu se descolar dos outros índices na sexta-feira. Ela manteve o fôlego, ficou no terreno positivo e renovou a máxima, enquanto o Dow Jones e o S&P já estavam passando ali por um movimento de correção. Hoje esse movimento de correção deve ser maior, até porque a gente tem uma agenda esvaziada, muito pautada em dirigentes do Fed falando. Isso pode trazer, dependendo do tom que for falado ali no pronunciamento, isso pode trazer a bolsa para baixo. E a gente tem um outro ponto também, são os indicadores que saem que acabam ganhando peso. E caso eles contrariem alguma expectativa do mercado, eles também podem trazer a bolsa para baixo. Então, 3 pontos que podem afetar Nova York hoje: a correção dos índices depois das altas renovadas, os dirigentes do Fed, dependendo do tom que eles forem falar ali ao longo do dia, e também aí a gente tem os indicadores que acabam ganhando peso num dia de agenda mais vazia, e ali indicadores que mostram o ritmo de atividade econômica, que é justamente o que os Estados Unidos estão olhando nesse momento. Então a gente tem esse movimento aí nas bolsas de Nova York. E o Xangai Composto e o Nikkei 225, já expliquei, a cautela da China e a correção também depois de renovados recordes do Nikkei. E hoje a gente tem ali o dólar em queda, porque ele também atingiu um patamar importante na sexta-feira de R$ 5. Eu sempre falo que esse é um patamar difícil ali para ele furar para cima, então ele deve bater nesse patamar e ter uma correção também, um ajuste para baixo, é o que está acontecendo hoje. E a nossa bolsa também está subindo levemente, o que pode puxar também o dólar para baixo, principalmente se a gente tiver essa alta ao longo do dia puxada pelas commodities ou empresas ligadas a commodities. Isso normalmente também fortalece aqui nosso real. E a gente tem o DXY no mesmo movimento, então o índice de moedas, né, que mede o dólar frente a moedas fortes, aí a seus pares, a gente tem queda também. Então, o dólar enfraquecido, tanto em relação aqui ao nosso real, como a seus pares. Um dia aqui mais negativo em Nova York,
nossa bolsa entre perdas e ganhos aí, com algum fôlego tentando ser puxada pelo preço do petróleo e ações de petrolífera, mas no geral aí o cenário é esse, né? Oscilando entre perdas e ganhos, e dólar em uma queda um pouco mais acelerada por conta de correção aqui. Débora, vou me despedir aí de você, já pode se despedir da galera aí, porque depois eu vou passar alguns recados, mas antes, Débora, muito obrigado aí, até a próxima então. Até amanhã já vou estar de volta com vocês no estúdio se tudo der certo. Hoje estou aí, não sei se deu para perceber, mas eu estou com a garganta bastante ruim, mas amanhã eu devo já estar aí com vocês, já devo estar melhor, vou beber bastante água. Vou descansar, então até amanhã, gente, e a gente se vê amanhã, na terça-feira. Até amanhã, Débora. Gente, no dia 8 de janeiro, a gente sabe de toda a gravidade aí do que aconteceu. Rolou uma tentativa de golpe aqui no Brasil. E esses atos aí são, assim, terríveis, né? Repercutem até hoje, tá? Tem gente sendo presa, inclusive até hoje, né? E atentar contra a democracia aqui no Brasil é muito grave, principalmente porque a gente passou por uma ditadura militar. Uma ditadura que durou 21 anos e foi um período assim muito violento, muito terrível aqui para o Brasil como um todo, para a sociedade brasileira, né? E na semana que vem vai fazer aniversário esse golpe, né? Vão ser 40 anos, não, 60 anos, verdade, perdão aqui, gente, 60 anos aí, desde que você teve aí o golpe militar em 1964. Justamente por isso, né, a gente aqui de série lançou aqui agora um manifesto, né, o golpe nunca mais. Então, a gente vai passar um trechinho aí desse manifesto aí, porque essa semana, inclusive, você vai ter aí um web documentário aí que nossos assinantes, né, eles vão ter acesso aí, então coloca um trechinho aí na tela para vocês verem. 60 anos depois do golpe civil-militar que nos levou ao abismo, o quanto ainda resta de ditadura em 2024, no futuro imediato do Brasil? Quanto temos ainda que lutar? É porque essa articulação golpista repetiu-se na era Bolsonaro, com a diferença de que o golpe fracassou. Esse temor do comunismo que é utilizado até hoje, é o mesmo método, é a mesma coisa, manipula a sociedade, informações. A história ensina que, sem memória, não há futuro. Eu acho que a evocação da memória, princípios que representavam aqueles grupos em 64, permanecem muito vivos, né? Deus, pátria, família e liberdade, né? São inclusive lemas declaradamente de extrema-direita. E por causa da importância disso, a gente está fazendo uma campanha aqui para chamar vocês aí para dentro do ICL. E a gente está dando uma série de grandes brindes aí que a gente está aí que está aí na tela para você. A gente tem aí o livro aí, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, né? Que é o livro que foi censurado pelos bolsonaristas. A gente tem o livro do Guilherme Amado, Sem Máscara, e ele vai ser autografado, uma arte aí que a gente fez especial para vocês aí. Então, gente, criem aí, aproveitem essa semana aí, clica aí no link, coloca aí clica aqui clmercado.com.br, coloca aí também aí o QR Code aqui tudo, e entra lá, se inscreve, ajuda a gente, porque essa semana é muito importante, tá certo? Então vamos agora também já passar para os nossos vizinhos, que hoje não é o William De Luca que está lá, o William De Luca está de férias, vai ser o Rodrigo Viana junto com o Guga Noblar no nosso rolê ICL. E a gente vai agora também passar aí para dar tchau, porque a gente volta amanhã às 10h30, às 11 horas da manhã aí, falando tudo o que aconteceu dentro desse mercado, tá certo, gente? Um grande abraço e até mais. 60 anos depois do golpe civil-militar que nos levou ao abismo, o quanto ainda resta de ditadura em 2024, no futuro imediato do Brasil? Quanto temos ainda que lutar? É porque essa articulação golpista repetiu-se na era Bolsonaro, com a diferença de que o golpe fracassou. Esse temor do comunismo que é utilizado até hoje, é o mesmo método, é a mesma coisa, manipula a sociedade, informações. A história ensina que, sem memória, não há futuro.
acho que a evocação da memória, princípios que representavam aqueles grupos em 64, permanecem muito vivos, né? Deus, pátria, família e liberdade, né? São inclusive lemas declaradamente de extrema direita.